Vamos ao Salmo 62, versículo 1. Eu vou ler do 1 ao 5. O que eu quero mesmo está no versículo 1, que aliás é repetido no versículo 5. Mas vamos ler o trecho inteiro. Salmo 62, Salmo de Davi, versículos 1 a 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem? Todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair, só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Aí ele repete, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. E continua a passagem. Me chamou a atenção a expressão espera silenciosa. Estudei um pouquinho e verifiquei que algumas versões não têm a expressão silenciosa. E os estudiosos dizem que é uma tradução difícil, mas que na realidade a palavra em hebraico lá tem a ver com o aspecto de silêncio, de quietude. Então seria uma boa tradução, sim, mesmo que há outras versões. Mas a ideia de uma espera muito quieta em Deus, no meio de tribulações, pelo que diz aqui, estava sendo atribulado de todas as partes, pessoas querendo de alguma forma derrubá-lo, como se fosse uma parede que já tivesse para cair, como ele diz aqui. E a maneira dele reagir a essas provocações, a essas perseguições, era uma espera silenciosa, quieta, eu diria, muito íntima, talvez até difícil de expressar. De boca, externamente, muitas vezes nós expressamos o que nós sentimos de Cristo, da nossa comunhão com Ele, nós expressamos na conversa, hoje aqui mesmo, antes da meditação, falando de experiências, de bênçãos e dificuldades e tudo, a gente fala o quanto ama a Deus e depende dEle e tudo. Então faz parte da gente expressar essa nossa ligação, nossa dependência a Deus. Mas não é sempre que a gente faz isso falando de uma maneira externa. Muitas vezes internamente, em oração, por exemplo, há oração em voz alta, mas a maior parte das nossas orações, imagino eu, elas são realmente silenciosamente, em que nós falamos a Deus, falamos entre aspas, mas transmitimos no pensamento a nossa dependência dEle, a nossa confiança dEle e tudo mais. Mas eu queria aqui nessa meditação hoje ir um pouco mais fundo com relação até a oração. Eu acho que tem momentos em que o crente espera em Deus de uma maneira tão profunda, tão silenciosa, que até a mente dele está silenciosa. Ele não está nem transmitindo alguma coisa para Deus numa oração, tipo, Senhor Deus, pensando, né? Senhor Deus, eu quero te agradecer por tudo que tu és na minha vida e tal. Silenciosamente ele está orando a Deus. Mas vai ter momentos em que você nem está orando a Deus de uma maneira assim, racional, ou traduzindo o que tem na sua alma em termos de palavras, de uma lógica na comunicação a Deus e tudo. Nem isso tem. É uma coisa tão íntima, tão pessoal, que é uma quietude de alma, em que você ali, sem dizer nada a Deus, você diz sem dizer, mas você sabe que está passando por um momento muito gostoso, de um silêncio total no seu ser, até mesmo, repito, na transmissão de uma oração a Deus, mas há uma sensação muito forte,
real de que você está numa dependência extremamente gostosa, dependência de Deus ou a Deus. Não sei se é exatamente o que Davi quis dizer isso, é difícil poder afirmar. Mas pela expressão que ele usou, como eu falei, tem muito a ver com a ideia de fato de uma coisa silenciosa, íntima, mas logo me veio à mente, quando falou em espera silenciosa, que era uma coisa diferente da oração, um pouco diferente da oração, que é esse estado de espírito, irmãos, em que o crente que anda em comunhão com Deus deve ter constantemente, por que não dizer abundantemente. Às vezes conversando com uma pessoa, você está em paz com Deus e se lembra assim, momentaneamente você se lembra dele, acha bom. Não fez uma oração, mas ele entrou na sua mente ali e você se lembrou dele e achou muito gostoso. Esse clima entre você e Deus, que só você conhece. E olhe lá, talvez nem você saiba de tudo que envolve essa comunhão com Deus, porque realmente essa comunhão com Deus tem muito de misterioso, tem muito de divino, no que o Espírito Santo que habita em nós, é que nos sela. Quer dizer, ele é o selo que nos protege, nos fala de Cristo, nos faz cada vez mais simpatizantes e adoradores de Cristo, e coloca coisas na nossa alma. É realmente muito misterioso. Então não dá para expressar tudo, nem de boca, e nem mesmo na oração a Deus. E que você está orando ali, ou está pensando em Deus, sem formular frases, mas apenas curtindo de uma maneira muito intensa a pessoa de Deus. O crente nunca deve parar, desistir de buscar esse tipo de comunhão com Deus, que vai além do que você fala dele, do que você lê a Bíblia, do que você ora, pedindo coisa, agradecendo por coisa, mas um pouco mais profundo. Certamente os místicos, na história do cristianismo, há muitas pessoas, homens, mulheres, inclusive, escreveram livros famosos, Imitação de Cristo, por exemplo, é um, e há muitas. São pessoas que valorizavam muito o aspecto de uma ligação com Deus acima do que pode racionalizar ou expressar em palavras e tudo. Agora, eu entendo, e muitos do que a gente estuda e lê e tal, é que parece que foram além esses místicos. Eu recomendo sem recomendar, recomendo com muitas reservas, né? Que tem coisas belíssimas nos escritos deles, mas a gente não pode levar muito longe a teologia deles, porque deixam de lado alguns aspectos importantes da teologia do conhecimento, da cognição e tudo. Mas olhando por esse aspecto do crente procurar algo mais fundo com Deus, sem desprezar, e é que vem o equilíbrio, sem desprezar a questão racional de conhecimento de Deus e aspectos mais práticos da vida cristã, mas é bom nós puxarmos um pouco o nosso próprio espírito para tentarmos nos aproximar de Deus de uma maneira mais forte do que já estamos aproximados. Eu acho que não deve ter um aqui igual ao outro, exatamente igual naquilo que conhece de Deus e que tem de intimidade com Deus. Cada um tem a sua relação com Deus, como três irmãos se relacionam com o Pai de uma maneira diferente, amam o Pai e tudo, mas é diferente. Então, seja qual for a sua situação, seja qual for a minha situação, eu quero deixar esse desafio. Busque mais a pessoa de Deus e procure, de propósito, pedir a Ele: Senhor, me aproxima mais ainda de Ti, me ensina coisas de Ti, me dá mais quietude de alma,
me dá mais uma capacidade de esperar absolutamente em silêncio, mas com muita tranquilidade e muito gozo de alma, esperar em Ti, mesmo numa perseguição e em situações muito, muito difíceis. Busque mais a Deus. Busque mais a pessoa de Deus, para que possa conhecer melhor o que é esperar silenciosamente em Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, obrigado pelo que Davi escreveu. Eu entendi desta forma, espero ter sido, pelo menos razoavelmente fiel ao que está escrito, literalmente, e ao que porventura estivesse na mente de Davi. Mas esse era um homem que andava muito perto de Ti. Então acho que o perigo é muito pequeno de nós vermos coisas que não tinha na mente de Davi, quando se trata de coisas relacionadas com a amizade a Ti, com a proximidade a Ti, com a busca de Ti, da Tua própria pessoa. Acho que poucos personagens bíblicos nas Escrituras nos ensinam mais do que isso, do que Davi. Então, muito obrigado por esta expressão dele de esperar silenciosamente em Ti. Que saibamos cultivar cada vez mais esse silêncio na nossa alma, mas um silêncio contundente, um silêncio forte, um silêncio cheio de substância de fé, que aguarda num Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo te peço e te agradeço. Amém.